Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu queria chamar a nossa co-host, Patrícia Aiello. Beleza aí, Pati? Oi, Marcelo, beleza? Ficamos um tempo aqui sumidos, hein? Agora estamos voltando com tudo. Vem uma lista forte, poderosa aí para 23 aqui, para o Bancos e Fintechs, sempre à frente aí do nosso tempo, sempre pensando na transformação do mercado financeiro, né? E hoje, que honra, hein? Que honra, hein, Marcelo? Apresenta aí o Que nosso honra! convidado. Maravilha! Hoje a gente tem o enorme prazer aqui de receber o Robson Nascimento. Robson é Head de Business Development e Parcerias, né, para a América Latina da Pismo. A Pismo, para quem ainda não conhece, é uma das empresas mais badaladas aí do mercado para virar um unicórnio no mundo de BaaS, né? Ou Bank as a Service. Robson, cara, obrigado demais aí por aceitar o convite, cara. E para começar, conta um pouquinho da sua trajetória, de onde você veio, né? Como é que você chegou aí nessa posição tão bacana dentro da Pismo hoje, cara? Por favor. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar, apresentar um pouquinho da Pismo. Boa noite, Marcelo, boa noite, Patrícia, e a todos que estão ouvindo aqui o podcast. Bom, eu na verdade, comecei minha carreira muito por acidente no mercado financeiro, né? Eu era um recém-iniciante universitário, e onde, acho que no segundo semestre da faculdade, surgiu uma oportunidade de um estágio em banco. E aí eu entrei ainda na área de atendimento, né? Eu lembro ainda, não existem tantas dessas posições hoje nas agências físicas, mas eu ainda era aquele do colete vermelho ou qualquer outra cor, eu falo vermelho porque Também fui, eu iniciei. Robson, também fui. Eu falo que assim, na nossa época era assim, você caía no mercado financeiro, né? Você não escolheu. Hoje não. Hoje a gente vê muitos jovens, né, focados, querendo entrar no mercado, mas eu acho que na nossa época lá a gente caía, tropeçava, estava no mercado, né? Exato, Patrícia, exato. Eu não tinha a menor ideia ainda do que eu queria, né? Na verdade, eu comecei a cursar a faculdade e ainda era o CIE, e eu caí de paraquedas no mercado financeiro e acabei fazendo carreira. Comecei, como disse, no atendimento, era uma parte muito mais de suporte ao atendimento dos clientes, né? O primeiro atendimento ali. E aí eu fui passei por todas as cadeiras dentro de uma agência, né? Primeira carteira que chamavam de clássico, depois uma carteira intermediária, alta renda, fui para plataforma PJ, fui para staff de regional. Então eu tive aí uma longa etapa, e aí até que eu fui para a área de produtos, onde eu olhei um pouco de produtos alta renda, carteiras wealth, cuidei de uma parte de gestão de qualidade de vendas também, onde a gente tinha um controle, né, de se as vendas estavam sendo feitas de acordo com a normatização, né? A gente tinha um cuidado muito grande na instituição que eu estava na época de olhar se o investimento oferecido estava de acordo com o perfil do cliente, se não era um cliente com uma exposição maior, como pessoas de mais idade ou menores de idade que talvez fossem emancipados. Então, tinha uma série de critérios que a gente fazia essa avaliação. E aí, depois disso, eu fui para o Citibank, que foi minha penúltima passagem. E aí, lá eu já fui olhando um pouquinho mais para esse mundo de canais, parcerias, produtos, cartões corporativos, né? Olhando um pouquinho mais, não só em produtos voltados para o B2C, mas também olhando estruturas voltadas para o B2B também. E aí, em 2021, eu tive a grata surpresa de conhecer a Pismo, e fui convidado para iniciar essa estrutura de parcerias aqui. Na verdade, hoje a estrutura está muito mais formada, eu responsável por América Latina, tendo uma rede global. Eu e a minha rede, nós entramos juntos, mas na verdade a gente ainda não tinha a menor ideia como que seria a estrutura, o formato e o modelo que a gente construiria, e a gente acabou fazendo isso muito junto, a quatro mãos, sem saber que ela seria global e eu seria o regional. E esse desafio tem sido enriquecedor. Eu tive até uma conversa recente com um amigo que eu falei, é muito bacana, porque eu estou aprendendo o outro lado do mercado financeiro, né? Eu vim do mercado tradicional, conhecia os produtos de forma mais tradicional, de bancos tradicionais, eu passei pelos maiores bancos
do mercado financeiro brasileiro e global. E hoje eu estou olhando um pouquinho o outro lado, né? Como que a gente cria estruturas para fintechs, neobanks e assim por diante, e estruturas que possam ser escaláveis, obviamente. Cara, fantástico. Parabéns aí. E em relação a Pismo, cara, uma curiosidade, aquela pergunta clássica, né, cara? Que problema, né, vocês resolvem? Como é que vocês se diferenciam aí nesse mercado? Eu sei que isso já é uma realidade, mas conta um pouquinho aí dessa história, da trajetória de vocês, por favor. Tá. Cara, Marcelo, a Pismo hoje ela é uma empresa de tecnologia e a gente se posiciona como uma empresa de tecnologia, tá? A gente não é uma empresa fornecedora de licença de Banking as a Service ou principal membro de bandeira. Hoje a gente fundamentalmente se posiciona como uma empresa de tecnologia para suportar os nossos clientes na criação de estruturas, né? A gente tem uma plataforma de processamento muito completa, não só para serviços bancários, muito completa para serviços bancários, mas para emissão de cartões e também para infraestrutura de mercado financeiro, né? Hoje, grandes bancos, marketplace, fintechs já usam a nossa plataforma. A Pismo ela é uma plataforma de microserviços, APIs de microserviços, e nós somos a primeira plataforma nativa em nuvem pública, o que isso acaba sendo um diferencial, porque eu consigo apoiar meu cliente num processo de escalabilidade muito rápido. Eu não tenho interrupções ou necessidade de fazer qualquer tipo de upgrade dentro da minha estrutura para atender a escala do meu cliente, né? Então, a velocidade que eu consigo tracionar os negócios dos nossos clientes talvez, acho que hoje, um grande diferencial, né? Então, a gente tem criado soluções muito modernas, de últimas gerações, para migração de sistemas legados para uma tecnologia mais avançada. E aí a gente também capacita as empresas a construir e lançar esses novos produtos numa estrutura muito mais moderna, né? Hoje a gente se ouve muito falar de modernização, né? Se tem uma preocupação muito grande com os legados. Então, eu acho que o grande diferencial e o que a gente tem construído aqui na Pismo é isso, né? E a gente permite também que essas empresas, né, que esses clientes escalem o seu negócio na medida que ele vai crescendo. Ele não precisa contratar um serviço fechado e algum dessas conexões ou dessas interfaces não vão ser utilizadas durante algum tempo, porque talvez não esteja no roadmap dele ou talvez não seja o foco inicial dele para aquele projeto. Então, vale ressaltar, e eu acho que aí vai uma parte de nacionalismo, né? Somos uma empresa brasileira, passando por uma expansão global, fundada em 2016, então somos uma empresa muito nova, com uma tecnologia muito nova, mas eu acho que é importante que a gente tenha colocado não só o mercado de tecnologia brasileiro no radar global, mas também a gente tem levantado que a gente tem muito profissional capacitado e construindo muita coisa boa aqui no Brasil que pode ser expandido, que eu tenho muito orgulho de dizer que é o caso da Pismo. Muito bom, cara. Cara, aí. Fala, Paty. Não, assim, queria entender um pouco mais, queria que você desse alguns exemplos, assim, se você puder, de algum cliente, o tipo de serviço, só para a gente falar para o pessoal leigo aqui, né? Então, Não, de repente, perfeito, perfeito. exemplificar um pouco aqui, falar de algum cliente, qual tipo de serviço, né? Eu acho que a gente pode, primeiro, em questão de serviços, a gente oferece toda a tecnologia para core bancário e processamento de cartões. Então, toda a parte de cash-in, cash-out, P2P, P2M, processamento de cartões, a parte de autorizações, a parte de emissão. Então, toda essa tecnologia que ela é necessária para você ter essa operação dentro de uma instituição financeira, seja ela uma instituição de pagamento, uma SCD, uma fintech, um new bank, ou até mesmo essa bancarização que está começando no Brasil, né? Todo mundo querendo ser uma fintech ou se bancarizar. Então, a gente fornece essa tecnologia. Eu acho que um case que é muito legal, e até para vocês entenderem como que a Pismo está presente, eu posso mencionar o Itaú. Né? O Itaú ele é um cliente e parceiro da Pismo.
há um bom tempo, e hoje a Pismo foi responsável pela construção e pelo processamento atualmente do IT, que é a carteira digital do Itaú. Então, acho que esse é um belo exemplo. A gente está falando do maior banco da América Latina, né? Se você falar em números relevantes, ele é o maior. Se você falar em número de cartões de crédito, a gente está falando de um mundo de 42 milhões de cartões. Então, eu acho que ele é um case que corrobora. Hoje, a gente tem vários clientes dentro do nosso portfólio. E para você ter uma ideia, Patrícia, hoje a gente tem, obviamente, majoritariamente, o nosso portfólio está Brasil, como eu mencionei, somos uma empresa brasileira e iniciamos a operação aqui, então é natural que hoje tenha uma maior concentração, mas hoje nós já temos clientes na Argentina para processamento de cartão de crédito, eu já tenho cliente Chile, Peru, com a parte de uma gestão de estabelecimentos, que eu também posso mencionar, que é o Falabella, que é um dos maiores varejistas do mercado chileno e já com presença em outros países. Então, isso dá um pouquinho de relevância do que a gente está construindo aqui, né? Sendo uma empresa, como eu mencionei, fundada em 2016. E aí, talvez, também para corroborar um pouquinho, a gente pode falar um pouquinho de números, né? Hoje, se a gente falar, hoje a Pismo tem quase 78,8 milhões de contas dentro da nossa plataforma, são algo em torno de 41,6 milhões de cartões processados, e um número que eu gosto muito de falar, porque eu participei disso, né? Quando eu entrei na Pismo, né, janeiro de 2021, nós éramos 50 funcionários. Hoje, mundialmente, nós somos 450 funcionários. Então, em um ano, a escalada não foi só de negócios, né? Também foi de número de funcionários para suportar e suprir essas oportunidades que vem surgindo aí com a Pismo. Cara, uma Números bem curiosidade. bacanas, hein? Parabéns, Robson. Muito bacana Parabéns aqui, mesmo. né? Agora, às vezes eu fico um pouco assustada, assim, eu vejo tantas empresas querendo virar banco, né? E tá assim, acho que em todos os lugares, está crescendo muito, né? O as a service ali. Tem hora que a gente fica preocupada, né? Será que tem cliente para isso tudo? Mas tudo bem, fica só aqui a preocupação. Cara, aí só aproveitar uma curiosidade. Vocês desenvolveram do zero né, os motores, né, de produtos aí, mas começou por onde? Começou no, vamos chamar assim, no conta corrente ou no cartão de crédito? Só de curiosidade. Na realidade, tudo começou através de 4 APIs primitivas, tá? Que foram construídas. E através dessas APIs primitivas, e as nossas APIs elas são muito granulares, através dessas APIs primitivas que foram sendo construídos os blocos de microserviços. E aí iniciou-se com o processamento de cartões, tá? E aí depois foi percebido que era possível construir motores, não gosto de falar mal em motores, mas APIs tão completas e tão robustas que a gente poderia começar a olhar isso num prisma de microserviços, como eu mencionei, que aí eu teria como atender o meu cliente conforme ele necessitasse e conforme ele escalasse, eu poderia ir criando essas conexões de acordo com esses blocos de microserviços. Cara, legal. Aí aproveitar, né? Vocês dois comentaram isso, né? Todo mundo quer virar fintech, né, cara? É isso mesmo? O mercado está nessa febre. Como é que vocês estão vendo isso? E assim, quem é o. Você falou do Itaú, né? Você falou de grandes, né, grandes empresas, mas pegando aí os neobanks, né, como você citava, quem é esse típico cliente que vocês estão agora aí recebendo e estruturando, né, as suas fintechs? Tá. Assim, a gente tá com uma segmentação muito variada, tá, Marcelo? Assim, é difícil eu te dar um único segmento. Eu tenho desde conversas com varejistas até com fintechs que estão montando bancos para essa nova geração, uma geração mais digital, uma geração que muito provavelmente, como eu e a Patrícia mencionamos, não vai ter a menor ideia do que é ir no caixa eletrônico ou precisar, ou não tem nem ideia. Eu vou dar um exemplo aqui das minhas sobrinhas que não tem uma ideia do que é um talão de cheque, por exemplo. Nunca viu isso na vida dela. Então, tem sido uma procura muito diversificada, tá? Então, assim, eu acho que são fintechs que estão querendo bancarizar talvez segmentos diferenciados, olhando um pouco de oportunidades. Hoje você pode ver aí que tem fintechs se estruturando
para atender TikToker, tem fintech se estruturando para atender gamer, tem fintech se estruturando. Então, eles estão se segmentando ou se posicionando de acordo com, talvez, um público que não seja atendido pelos bancos tradicionais, vou assim dizer, e aí, com isso, eles estão olhando uma oportunidade de escalar essa operação. E, obviamente, que criar um segmento específico não inviabilize que ele possa mudar a estratégia e o posicionamento dele em algum momento e começar a criar novos produtos olhando outros pilares, né? Se a gente for falar aí de um novo mercado, eu acho que ainda o Brasil está começando, mas é um dos países crescendo, olhar para cripto, olhar para tokenização de ativos. Então, a gente tem visto esse movimento, tá? E aí, na ponta inversa, também tem as empresas tradicionais, né? Vamos falar de varejistas ou até bancos tradicionais, tentando também olhar para essa fatia de mercado, né? Essa nova geração que está se bancarizando, que está buscando soluções tecnológicas e que, obviamente, com um acesso muito rápido, que tem uma linguagem mais dinâmica, e também tem os varejistas que estão olhando para como que eu crio um ciclo dentro do meu negócio, né? Como que eu diminuo o nível de intermediação que eu tenho dentro do meu business, como é que eu rentabilizo e fidelizo esse cliente aqui dentro, como é que eu crio essa camada aqui para eu não ser simplesmente uma necessidade sazonal, vamos dizer, uma varejista que venda linha branca ou que venda qualquer outro produto, é uma compra sazonal. Ele vai lá, eu quero um iPhone, eu compro o iPhone, parcelo ele em tantas vezes, e aí até eu ter essa compra liquidada, vai ser o meu retorno. Mas a partir do momento que eu crio um banco digital interligado, eu consigo criar campanhas muito focadas para esse meu público, eu crio estruturas de cashback. Então, eu acho que esse é um pouquinho do panorama que a gente tem encontrado, e por isso que se fala tanto, né, ou fintechetização, ou bancarização, mas eu acho que é muito esse cenário que hoje a gente tem visto aqui na Pismo. Cara, legal. Agora, o curioso assim, né? Parece que hoje montar um banco, né, cara? Talvez usando aí toda essa tua infra, sei lá, em um mês você tá no mercado, né? Mas aí começa talvez a parte difícil, né? Que é botar cliente para dentro, né? Fidelizar. Como é que vocês veem isso, cara? Como é que está esse mercado, né? Todo mundo achando que vai ser o próximo Nubank. O que é isso? Eu acho assim, primeiro, a gente realmente consegue construir um banco muito rápido quando se fala da tecnologia da Pismo, isso é fato. E, obviamente, que o ponto que você levantou é extremamente importante. O banco, do lado do negócio dele, ele vai ter inúmeros desafios, né? Se a gente for olhar hoje, e eu acho que até a Patrícia mencionou, e foi um ponto pertinente, a gente tem tido uma oferta muito grande. Eu acho que, até nesse ponto, o Banco Central tem começado a criar aí algumas regras justamente para a gente começar a separar o joio do trigo e realmente ver aquele que tem capacidade de montar uma instituição financeira, seja ela qual seja a classificação que ela vai tirar de licença. Então, eu acho que hoje essa livre competição ela gera alguns desafios. Primeiro, não é só a fintech abrir a conta ou adquirir o cliente, né? Eu lembro uma coisa da época de faculdade que o Kotler dizia: é muito mais difícil você conquistar um cliente do que você reter um cliente. Então, conquistar o cliente é fácil. Ele pode estar interessado pela tua proposta de valor, ele pode estar interessado pelo segmento que você está atuando, ou você tem algum produto extremamente disruptivo que ele acha interessante, e talvez ele nem conheça, mas ele quer experimentar. Mas eu acho que também aí, a partir do momento que você conquista, tem o tema de você ativar esse cliente, dele passar a realmente utilizar a tua estrutura. Porque hoje, se a gente for ver mercado, tem muita fintech que, se você for olhar o número de clientes cadastrados, não é o mesmo do número de clientes ativos dentro da plataforma. Então, eu acho que o grande desafio deles não é só trazer os clientes para dentro da plataforma, mas é assim, como que eu vou encontrar ferramentas para me diferenciar desse mercado e fazer com que esse cliente ative os produtos dentro da minha estrutura. Eu acho que esse é o principal desafio hoje dentro dessa bancarização que a gente está vendo, né? E, óbvio, essa livre concorrência,
ela tende a aumentar, né? A gente está falando aí do Open Finance chegando, as listas, criou-se o cadastro positivo, que você vai começar a classificar vamos dizer assim, o bom pagador ou o bom cliente. Então, eu acho que tudo isso vai aumentar ainda mais a livre competitividade. Então, vai se destacar aquele que tiver um melhor plano estratégico, não só de lançamento do produto, mas também de manter o seu produto sendo algo diferenciado no mercado. Robson, até esse é um assunto que você está falando, né? Eu tenho trabalhado numa consultoria e a quantidade de clientes inativos no mercado como um todo ali tá absurdo, assim, tá. E assim, e tem crescido a procura para essa consultoria porque é para reesquentar, né, o cliente que já esfriou. E esse é muito mais difícil, porque ele já tentou, já veio, já perdeu aquele encanto, né, do início do namoro, né? Exato. E a quantidade, assim, eu tenho ficado assustada. Por isso que quando eu trouxe aqui para você, na verdade, falei assim, às vezes até conseguir o cliente, né? Você tem uma base grande, o cara vai lá, e aí, depois, né? Geralmente as pessoas largam esse cara ali, já conquistei, né? Igual casamento, ó, já conquistei, já casei, agora eu posso andar de pijama. E não é bem assim, né, não? Então, eu tenho É, visto uma crescente ali das pessoas muito preocupadas com essa base inativa que está crescendo muito, assim, em todos os tipos de empresa, né? Mas eu falo do financeiro que é o nosso aqui, mas a gente tem visto crescer em todo tipo, em todos os mercados também, né? Só para pontuar aqui que é isso que me assusta aqui, né? A quantidade de nativos. Eu mesmo, assim, eu abro conta um monte de banco digital. Não tem custo, não tem nada. Aí quando você vê, tá lá e eu nunca mais usei, nunca mais apareci e tudo certo, né? Então, essa preocupação eu exato. acho que é onde as pessoas precisam sim, né? Tá com o olho ali, não é só você botar para dentro, você botar para dentro e como você continua um relacionamento sempre encantando, né? Exato. E acho que um ponto também, né, além da fidelização, eu acho que as fintechs hoje também estão olhando com muito mais cuidado na questão de como fornecer o crédito também. Que eu acho que Uhum. além do tema de ativação e da abertura da conta, a gente também tem a contrapartida do crédito. A gente está falando, obviamente, do Brasil, um país que tem uma inadimplência extremamente elevada. Perfeito. Esperamos que isso melhore, mas e a gente sabe que isso teve uma piora no quadro pós-pandemia, 2020, 2021. Houve aí uma corrida desenfreada, na minha opinião, e aí eu não sou um economista, mas talvez um estudioso, uma corrida desenfreada pela oferta de crédito, buscando que as pessoas não deixassem de consumir naquele período. E acho que hoje esse também pode ser um grande desafio daqueles que já estavam no mercado e daqueles que querem entrar. Como eu forneço um crédito certo, de qualidade, mas que atenda a pessoa corretamente, sem que ela, no final de um período de relacionamento comigo, não consiga arcar com esse crédito. Então, acho que esse ponto do crédito também, Marcela e Patrícia, pode ser também um desafio que eles precisem olhar com mais cuidado. Certo, mas hoje eu também penso que assim, essas modelagens de crédito, né? E você de repente pode falar um pouco melhor até para liberar, né, cartão, essas coisas assim, tem melhorado muito, tem sido, né? Acho que hoje a gente tem uma base de dados muito maior, né, para poder liberar um crédito, ser mais assertivo ali, mas a gente sabe que a gente está no Brasil e que ainda é muito complicado, né? Exato, Mas exato. vamos que vamos. Robson, só mais uma. É interessante, né? O que a gente está falando, né? Da ativação, etc. O velho e bom CRM, né, cara? Que é um negócio super antigo, acho que ele nunca também deixou de ser tão importante hoje, né? Aí, Já, aproveitando, cara, parcerias, né? Assim, o que é o escopo de vocês, né? Assim, pelo menos hoje, né? As fronteiras e quais são as parcerias, vamos dizer assim, de soluções mais importantes, cara, que vocês enxergam e focam hoje para atender melhor, dar uma solução completa para o teu cliente? bom, perfeito. Como eu mencionei, a gente está muito posicionado e como uma empresa de tecnologia. Então, não adianta eu vender a melhor solução tecnológica com alta escalabilidade, onde eu posso fazer deploys mensais sem interromper a operação do meu cliente, se eu não tiver uma solução completa para o meu cliente, né? Desde a parte de onboarding até, né, a gente já falou
de licença bancária, até uma estrutura de banking as a service. Então, hoje, como a gente se posiciona como? Dentro dos domínios, né, de cada serviço, seja em banking ou seja para cartões, eu tenho parceiros que complementam a minha solução, ou seja, eles entregam, a gente consegue entregar através do nosso canal de parcerias uma solução completa para o meu cliente. E um ponto importante que é desse modelo que a gente construiu é que eu tenho dois pilares muito fortes. Primeiro, todo parceiro que é inserido no ecossistema da Pismo, ele passa por um processo de qualificação, de certificação e de validação, para realmente entender qual é a sinergia desse parceiro com a minha tecnologia e como que esse parceiro pode ser um agente agregador dentro da estrutura do meu cliente. Então, esse canal de parceria, que é o que hoje eu sou responsável principalmente, ele tem sido um divisor para a gente, porque além da gente certificar para o nosso cliente que eu estou entregando para ele não só uma solução muito completa do meu lado, eu também certifico para ele que eu já validei esses parceiros que vão fazer parte da estrutura do business dele. Esse é um ponto. E o segundo ponto que eu sempre menciono em toda reunião é eu entrego o melhor para o meu cliente, porque eu pego os parceiros com expertise naquele modelo de negócio, com expertise naquele serviço, naquela solução. Então, eu vou entregar para ele uma solução muito completa, onde é o know-how do meu parceiro e que ele vai garantir, dentro dessa estrutura de parceria, um nível de serviço de qualidade para ele. Obviamente que a gente tem alguns filtros aqui, que a gente tem uma estrutura de quality assurance, que é a avaliação do parceiro para entender se ele está entregando o serviço conforme esperado pelo nosso cliente. Tem um canal muito próximo com os nossos parceiros, né, que a gente gerencia até para não só a parte de qualidade dos clientes já integrados, mas também dos clientes que venham a surgir ou de oportunidades que possam surgir entre ambas as partes. Então, e com isso, a gente também dá muita autonomia para o nosso cliente, porque o nosso cliente ele vai optar pelo parceiro que melhor lhe atenda, com a melhor oferta financeira, com o melhor benefício. E se em algum momento ele não se sentir atendido, é muito simples dele poder se conectar com outro. Ele não vai alterar a estrutura, né, de tecnologia dele e a gente consegue suportar ele através do nosso canal. Então, olhando um pouquinho, né, do que a gente tinha no mercado antigamente, que era aquela estrutura de arranjo fechado, um all-in-one ou um bank na box, como chamam, onde eu tinha todas as soluções oferecidas diretamente através da minha estrutura, talvez não seja algo que eu entregue com quanta qualidade, porque não criticando ou apontando dedos para os modelos anteriores ou para os nossos competidores, é que talvez na nossa expertise, a gente construiu modelos para atender o cliente, mas não era o nosso know-how. É uma coisa que a gente já fez essa avaliação assim, aqui na Pismo. Quanto tempo levaria, você mencionou, né, Marcelo, CRM, quanto tempo levaria para construir uma ferramenta robusta de CRM, criando listas positivas, criando canais de campanha, fazendo uma validação do meu cliente, quanto tempo demoraria para criar uma estrutura dessa, e sem contar o custo, né? Eu teria que contratar profissionais especializados, eu teria que montar a estrutura tecnológica, eu teria que ter um canal de distribuição disso. Então, tudo isso também impacta. Então, é por isso que a gente hoje conta muito com o canal de parcerias e a gente tem visto que esse modelo tem sido um modelo muito bem aceito pelo mercado, tá? E não falando só mercado brasileiro, tá? A gente hoje tem conversado com várias empresas em outros países e que esse modelo tem sido muito bem recebido. Bacana, cara. E assim, olhando, né, chegando aí lá para um pouquinho depois da metade aqui da nossa conversa, cara, a gente está vendo aí uma revolução chegando, né? O Open Finance, né, se estabiliza, né, e tem muita coisa por vir, né, ainda produtos de seguros, de investimento, câmbio, tudo isso. E já veio o Real Digital, né? Então o Banco Central já definindo a sua blockchain, vai tokenizar depósito. Isso muda a essência dos teus produtos, não? Como é que vocês estão, cara, desenhando um roadmap capaz de, vamos dizer assim, pegar esse mercado novo aí, porque estamos falando de mais 2 aninhos, né? Talvez já tendo o Real Digital em operação. O Banco Central está extremamente agressivo, né? Como é que vocês estão vendo isso, cara?
É, assim, eu não sei se muda na essência os nossos produtos, né? Porque a tokenização ela é uma realidade, mas vai partir também muito dos nossos clientes. Eu acho que talvez mudaria muito, Marcelo, se a gente estivesse falando de uma estrutura de uma CBDC, se realmente a gente estivesse falando de uma moeda digital e a gente não tivesse mais a parte transacional. Mas a parte de tokenização de ativos é algo que a gente já tem olhado aqui na Pismo, tá? A gente tem olhado a parte de tokenização de ativos, cripto as a service, a gente tem olhado muito a evolução do mercado e isso já faz parte do nosso roadmap. E um ponto importante, a gente está desenvolvendo estruturas aqui para atender essas mudanças, mas obviamente contando muito com parceiros, tá? Parceiros que já tenham, por exemplo, para cripto as a service, estruturas de tokenização, custódia própria, que isso não é algo que eu vá fazer dentro da minha estrutura e nem tenho conhecimento para isso, né? Se a gente for falar de uma exchange, de uma blockchain, é um mundo extremamente complexo que não faz sentido a Pismo com o posicionamento, com a estratégia que a gente tem que entrar. Mas eu acho que o Real Digital ele vai facilitar algumas coisas. Eu acho que talvez o Real Digital ele veio para desburocratizar algumas operações mais complexas do mercado financeiro. Eu acho que a gente ainda é muito cedo para a gente fazer uma avaliação, mas alguns pontos são interessantes, como a estrutura que eles usaram do Hyperledger, que é uma estrutura DLT já usada pela Ethereum, por exemplo. Isso é legal, eu acho que isso é super interessante, porque não vai é uma estrutura robusta, não tão aberta e que talvez a gente consiga avaliar os temas de segurança. Mas eu acho que para Pismo, nesse momento, a gente já está preparado, a gente já está olhando isso. Obviamente, eu não vou falar para você que isso é algo que a gente está olhando para o curto prazo, até porque a gente precisa também entender a evolução dessa agenda, né? Foi divulgado agora os testes, a gente precisa entender a evolução dessa agenda, mas é algo que a gente monitora, principalmente o nosso time de produtos e o nosso VP aqui, um cara extremamente experiente de mercado, ele tem acompanhado essas agendas, então eu acho que a gente está muito bem resguardado de que na hora que isso se torna uma realidade, o nosso roadmap, a gente consiga atender essas estruturas aí ou essas mudanças, né? Assim como a gente já está monitorando o Open Finance, no questão de iniciador de pagamento, a parte de consentimento, obviamente tudo usando canais de parceiros, mas é tudo algo que a gente já vem mapeando conforme existe essa evolução. Cara, legal. Uma outra coisa que me chamou a atenção também, né, é a entrada. Isso até já é uma coisa antiga, né, entre aspas, né? Hoje em dia o antigo é pouquinho tempo, né? Mas assim, Goldman Sachs, né? O próprio Citi lá fora, BBVA, né? O HSBC, quer dizer, aqui no Brasil, né? O Banco BV, o próprio Itaú, né? O Banco Original, quer dizer, vamos chamar assim que o sistema mais tradicional, né? Viu, né? Estão com os olhos brilhando sobre esse mundo base, né? Bank as a Service. Como é que você vê esse movimento, cara, onde não, o teu competidor começa a ser também os gigantes, né? Como é que é isso? Ele acaba não sendo, né? Acho que a gente tem que olhar por dois primas. Primeiro, eu vejo com muito bons olhos, tá? Eu acho que teve um painel no Febrabantec do ano passado, que acho que foi o Itaú, o Citibank, eu acho que tinha mais alguns outros, e eles falaram muito disso. O Citibank hoje ele montou uma área global de Banking as a Service, e está olhando com muita criticidade como que ele pode evoluir, né? A gente está falando de um banco extremamente tradicional, e ele já lançou aí algumas notícias que ele quer se posicionar como o banco das fintechs. Então, o Itaú é um banco que já tem uma estrutura lá dentro, né? Do Itaú as a Service. Eu acho que agora ele vai começar a evoluir nesse modelo. E eu acho que o que os bancos começaram a vislumbrar eu tenho uma linha de receita muito importante dentro dessa estrutura e que eu não estou explorando. E talvez alguns aí foram desbravadores desse mercado, né? BTG, Original, começaram a olhar para isso, viram que esse nicho era um nicho que poderia ser rentável, porque eu acho que o Bank as a Service ele não fica somente na licença, né? Você pode colocar o Bank as a Service, você pode colocar uma estrutura de Green Sponsor, você pode criar uma estrutura de integração de serviços. Então, é uma linha de receita que pode fazer sentido. E conforme a fintech que opte por algum Bank as a Service desses bancões, ela escale
a linha de receita dele vai escalar automaticamente. Então, isso eu acho muito válido e vai dar opções para o mercado, tá? E aí, olhando o que você falou de nossos competidores, eles acabam não sendo nossos competidores, porque talvez a Pismo, hoje falando, né, eu seja uma opção para ajudar ele na modernização desse legado. Talvez eu entre com a tecnologia, como eu mencionei, nós não temos a licença e não pretendemos ter, nós não somos um principal membro de bandeira, então talvez para a construção desse core mais moderno e com alta escalabilidade para atender uma estrutura de Bank as a Service, talvez eu seja a opção para ele se modernizar. Então, eu não vejo isso como uma competição, mas muito mais como uma oportunidade. Talvez a gente tenha a oportunidade de começar a falar com esses bancos tradicionais e apresentar a nossa solução. Talvez eles estavam, no passado, tão presos ao legado que eles tinham, e a gente sabe que a gente está falando de legados de milhões e milhões de contas, e que é muito difícil um projeto, e hoje a gente tem se especializado nisso, né, nesse tema de migrações. Então, eu acho que eu vejo muito mais como uma oportunidade do que uma concorrência. Perfeito, perfeito, gostei. Legal. Cara, para a gente fechar, o que você poderia dar aí de dicas, cara? Turma que quer entender, por exemplo, né, sobre a ótica de tecnologia, né? O que está por trás, né? Você falou muito de microserviços, escalabilidade, também do ponto de vista de negócio aí. O que você recomendaria para a turma que quer se aprofundar, né, nesse futuro aí? Cara, eu vou falar o que eu fiz, tá? Eu acho que eu mencionei para vocês, eu vim do banco tradicional. Então, assim, eu falando aqui hoje, parece que eu estou nesse mercado há anos. E eu estou nesse mercado há um ano e meio, praticamente. Eu acho que a gente precisa sempre se atualizar. Eu acho que a provocação que eu faria para quem quer estar nesse mercado, e eu acho até que eu vou fazer, eu já conheci a Patrícia, acompanho ela, eu lembro que ela fez uma postagem, alguma coisa que ela ia falar essa semana, que era que as pessoas, os bancários estão preocupados de perder os seus empregos. Eu acho que aí a preocupação não é essa, é como que eu vou me adaptar a esse novo mercado. E aí a dica que eu digo é estudem, entendam. Eu acho que esse mercado é um mercado que vai mudar muito, mas a gente tem que estar sempre atualizado, entender. Eu não digo ser o técnico, tá aí. Vou dizer para você que eu não sou o cara técnico, eu sou o cara do business, eu não sou o cara do bits e bytes, como dizem, né? Se você me perguntar a arquitetura completa da Pismo, talvez eu não te responda alguns pontos. Alguns eu posso até saber, mas eu acho que a gente precisa se atualizar. Eu acho que estar sempre na busca de entender o que o mercado está buscando, como que o mercado está atuando, o que vai influenciar no dia a dia, o que são essas novas fintechs surgindo, como que elas podem influenciar, porque sim, a gente está falando de algumas muito interessantes e algumas propostas que podem ser disruptivas. Eu vou citar aqui uma coisa que acho que você mencionou, né? Quem pode ser o próximo Nubank? Pode surgir vários, não pode ser um só, pode surgir vários. Depende muito da oferta, depende muito da estratégia. Eu digo que o Nubank ele foi o primeiro que navegou nessa onda, ele criou aquela estrutura de conta remunerada, onde quando ninguém falava disso, colocou ali uma precificação ou uma remuneração que era muito atrativa na época, quando os bancos estavam falando aí de 90% do CDI, 92% do CDI, ele estava jogando esse número lá para o alto. Então, eu acho que o que eu digo é estudar, se atualizar, entender o mercado, entender o que está acontecendo, entender quem são esses novos entrantes que estão causando barulho dentro do mercado, saber também se esses novos entrantes realmente vão ser futuros do bem, que eu acho que também precisa ter essa avaliação de entender a proposta de valor de cada um. Mas eu acho que é isso. Eu me uso como exemplo, tá, Marcelo? Eu acho que eu debulhei nesse mercado nos últimos anos. Eu tentei explorar ao máximo, fiz alguns cursos, né? Participei de alguns eventos, até porque eu queria entender muito profundamente aquilo que eu estaria oferecendo para os meus clientes. Primeiro, obviamente, que eu me aprofundei na plataforma da Pismo, que eu acho que isso é mandatório para a construção do que a gente está fazendo aqui. E o segundo é você entender o mercado para saber também como você impacta e qual que é o seu diferencial nesse mercado. Acho que esse é o recado que eu deixaria para quem quer começar ou se diferenciar onde está ou quer começar a entrar em um mercado diferente olhando um viés mais tecnológico.
Muito bom, Robson, assim, e me lembra também muito a minha jornada, porque também bancão, sempre comercial, você ainda foi para outras áreas, eu fui até regional, até o final ali, sempre no comercial, mas uma coisa que eu acho que a gente tem em comum aqui, que é legal a gente deixar, é a curiosidade, né? A curiosidade, assim, cara, também como que eu posso melhorar, como que eu posso ser um profissional diferenciado, como eu falo assim, a gente nunca vai perder o emprego para inteligência artificial, vai perder para o cara que sabe mexer nela ali para ser mais produtivo, né? Então, assim, como que eu aprendo a ser mais produtiva, como que eu aprendo a trabalhar de forma mais inteligente, como eu paro de ser executor, né? Porque quando a gente olha para as grandes empresas, infelizmente, assim, eles fazem a gente ser executores ali, né, o tempo todo e não pensar tanto, né? E agora a gente está na era do pensamento, na era dos dados, na era do robô que vai fazer o trabalho, né? Eu falo a famosa frase, né? Todo trabalho que a máquina faz melhor que o ser humano é um trabalho desumano, não é para o humano, né? Então, eu acho, você contou aqui a sua história, contou a sua dica aqui, também acredito muito, eu brincava muito que eu era a única comercial que tinha certificação em PO, Scrum Master, eu assim, não sabia nem para que eu estava fazendo aquilo, mas eu estava fazendo por ser curiosa, porque eu falei, caramba, como que eu vou pedir alguma coisa para o cientista de dados se eu não sei nem o que que é analytics, né? Então, eu fui estudar também. Então, assim, não que a gente vá saber falar ali né, minerar todos os dados, aquela coisa toda, mas a gente sabe pedir, a gente sabe falar, a gente sabe conversar, sabe o que que é. Então, Exato. também fica aqui minha dica que para as pessoas serem mais curiosas, né, para elas começarem a olhar realmente para o futuro. E eu falo que o mercado financeiro, né, com a chegada do blockchain, com tudo que está vindo aí, eu acho que é o mercado que mais vai sofrer transformação, né? E a gente precisa estar preparado. Então, adorei Exato. aqui a dica que Ô você deixou, porque eu, Patrícia, eu bato o tempo todo, eu bato o tempo todo, até o curso que a gente lançou agora foi falando o quê? Foi falando sobre todas as tecnologias, o que que acontece, né? Porque, assim, na verdade, é tudo muito igual. É, novas tecnologias mudam o ambiente, mudam as profissões, né? Então, isso a gente vê desde a primeira Revolução Industrial. E agora vai acontecer de novo. E aí, o que que a gente está construindo, né? Então, assim, o que que a gente pode estar construindo aqui de profissões novas também? Então, para as pessoas abrirem mais a cabeça e amei a sua dica aqui final. Foi muito especial, porque é a que eu falo o tempo todo. Que bom, que bom. Sejam curiosos, E- empolgados, ansiosos, o que for, né? existe até só para finalizar, eu acho que eu tenho uma coisa que o meu pai dizia muito para mim, que é quando você está acomodado, se incomoda. Meu pai falava essa frase muito. Está acomodado? Se incomoda. Tem alguma coisa Tá muito estranha. tranquilo, então tá errado. Exato. Meu pai dizia muito isso, né? E tem uma frase do Henry Ford que é assim, o fazer diferente ou fazer melhor não é falar que você precisa de coisa, de mais coisas, é você tirar o melhor proveito daquilo que você tem. Então, eu acho que hoje a gente está numa era de informação. Então, informação está em todo lugar. Se você colocar Real Digital, tem 300 mil vídeos no YouTube. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre criptomoeda, tem muito vídeo no YouTube. Tem cursos. Então, Só acho basta que querer, né, Robson? Tem que exatamente. querer, gente. Então fica aqui a dica aqui do Robson, a minha, do Marcelo. Tem que querer, sim. Gente, desculpa, meu filho chegou da escola. Aí começa a gritaria aqui. não, muito bom, muito bom. Ó, e para quem quiser aí, tiver interesse, vamos deixar no link aí o curso da Patrícia, né, recém-lançado. Para quem quiser centenar nesse futuro, se preparar, né, entender qual é a melhor escolha, né, que mais faz sentido para ela. Ela fala de mais de 20 tecnologias aí. Bem, é isso, Robson. Sensacional, cara. Obrigado demais aí pelo seu tempo, Que pela sua honra ter você participação. aqui, Robson. Amei. Sou Imagina, a Que fã honra é minha. honra. já. Obrigado. Foi demais, cara. Tchau. Obrigado e até uma próxima aí. Com certeza. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos. E foi um prazer estar aqui com vocês, né, E nesse bora pro podcast. futuro, né? Bora curiosos. Com Bora lá todo certeza. mundo. Com certeza. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Um abraço. Tchau, gente. tchau.